Vai parecer uma redundância, mas o que me move é querer sair do lugar. E paradoxalmente, ironicamente, para sair do lugar, eu por 10 anos artisticamente fiquei em pausa. Porque pausar era parar de mover de um certo jeito que não me interessava mais. De um certo jeito automático, não atualizado, que não fazia mais sentido, mas que estava extremamente impregnado no meu modo de ser, de dançar. Então, quando eu pausei artisticamente, e isso reverbera obviamente em sala de aula, pedagogicamente, eu descobri outros movimentos. E esses outros movimentos me fazem sair do lugar. Então, o que me move a mover, a sair do lugar? Buscar sair de algumas estruturas muito enrijecidas, de algumas estruturas paralisadoras, seja no aspecto emocional, seja no aspecto físico, seja nas ideias de dança, de mundo, de relacionamento. E um outro desejo muito grande que me move a mover é compartilhar dessa mobilização dessas estruturas congeladas, de algumas delas, com as outras pessoas, seja com alunos, seja com o público, seja com pessoas da minha vida afetiva. Porque não sei se a gente pode desejar para o outro isso, mas eu percebi que compartilhando desse meu movimento de sair do lugar, desses lugares petrificados, lugares de não vida na dança, eu encontrava reverberação em muitas pessoas. Eu percebi que valeu a pena eu passar por tudo que eu passei, porque tinham outras pessoas que podiam aproveitar dessa experiência. Então, estar sempre acima do peso, não poder dançar com a minha turma nos últimos 2 anos da Escola do Guaíra, não poder tantas coisas e me sentir tão tolhida e ao mesmo tempo tão apaixonada pela dança, né? Essas duas coisas sempre juntas, diluindo esse poder de moldar o que é certo, o que é errado, o que é dança, o que não é dança, o que pode, o que não pode, o que é disciplina, o que significa ter disciplina, o que significa ser um bom artista, que era de um jeito. Então, esgarçar isso é muito interessante para algumas pessoas. Nem todas estão interessadas, mas eu acho que isso interessa algumas pessoas. Então, para mim, isso é sair do lugar. Porque eu lembro, quando eu fui pensar no começo da minha trajetória de dança, eu tinha 6 anos, eu entrei na escola do Morozovsky, e eu tinha abertura, flexibilidade, eu era muito fofinha, e tudo era linda e tudo era bom, com 6, 7 anos de idade. Daí eu entrei na escola do Guaíra, e daí eu tinha a bunda para trás e a barriga para frente, e a minha postura não era adequada. E eu me sentia um lixo, porque eu achava que eu era ótima. Porque o meu desejo e a forma com que eu dançava lá no Morozovsky estava tudo certo, não tinha nenhum problema. E naquele momento, eu acho, pensando hoje, eu talvez internalizei uma ideia de que trabalho, que é necessário sim trabalho, trabalhar o alinhamento, a postura, sim, é importantíssimo. Que disciplina eram questões, eram sinônimo de modelo. E eu vivi a vida inteira buscando os modelos. Não só eu, acho que quase toda a humanidade. E os modelos não me servem mais, não esses modelos. Então, como que um corpo daí entra em crise, daí não consegue mais se mexer,
tem tendinite em todos os cantos, porque não consegue se mexer do mesmo jeito, mas não sabe, não se permite mexer de outro. Se eu não fizesse aula todos os dias, eu me sentia uma herege. Quando eu tive tendinite em Nova York, eu não fazia aula. Eu falava, fazia assim, você não é bailarina, você é uma vagabunda. Eu pensava mesmo. Foi muitos anos de terapia para eu descobrir, para eu me permitir ser um pouco menos rigorosa e petrificada comigo mesma, a ponto de entender que esse corpo, do jeito que ele é, que é sempre dinâmico, né, podia dançar de outros jeitos, né, outras danças. E não outras danças menos danças do que aquela que era o balé, como uma professora do Joffrey me disse. Professora não, administradora. Ela falou, ah, não, mas isso que você está falando, não estou falando disso. Eu estou falando de dança, estou falando de balé. Esse balé você não pode fazer porque você é gorda. Eu fui embora da escola dela. Que eu só estava lá para ter o visto também, diga-se de passagem. Enfim, uma mão lava a outra. Então, acho que é isso. Acho que houve alguns momentos de transição onde a dança talvez se mostrou de um outro jeito. O mais recente e talvez que delimitou ou que configurou o modo como eu venho dançando ou pensando a dança hoje foi em 2002, quando eu conheci a Mônica Infante, que é minha colaboradora até hoje, com quem eu desenvolvi o trabalho intitulado Corpo Desconhecido, que é um trabalho solo, que é colaborativo, mas que acontece no meu corpo, que é esse que eu estou em pausa. Porque naquele momento eu cheguei a um ponto que eu pensei assim, agora eu não posso mais dançar, porque eu não sei mais o que dançar. Eu estou tão insatisfeita com a dança que eu conheço, ela está tão já gasta, que eu acho que não vou parar de dançar. Eu não sei, se eu parar de dançar eu morro, então eu não sabia o que fazer. E quando eu conheci a Mônica e encontrei nela uma parceira como eu nunca sabia que poderia existir, que é uma colaboradora e não a coreógrafa, ou a outra bailarina, ela me convidou a fazer aulas de respiração do método japonês com o professor Wilson Sagai, e muito por meio dessas aulas, que foi onde me deu o estofo para poder desenvolver o Corpo Desconhecido, eu descobri uma coisa chamada energia. Eu não sabia mesmo o que era energia, eu nunca tinha pensado nisso. Claro, a palavra a gente sabe, mas eu falei, nossa, eu tenho energia. Daí eu pensei, eu sou energia e eu posso me mover desse jeito. Nesse momento, o mundo inteiro se abriu. Eu falei, meu Deus, eu posso dançar de um outro jeito. Foi um divisor de águas na minha vida, porque se eu não tivesse tido essa experiência ou qualquer coisa similar, eu acho que eu tinha desistido, porque eu não tinha mais para onde ir. Teve um momento também bastante importante que não definiu tanto a dança, mas que foi já um momento de integração, porque dança era uma coisa, a vida real era outra, era muito apartado, que foi quando eu fui fazer terapia corporal em Nova York, que eu descobri que as minhas emoções estavam no meu corpo. E que eu tinha que trabalhar minhas questões emocionais, que eram muitas, via corpo. Foi uma grande descoberta para mim. Isso foi um passo, né? Foi um momento muito importante. E antes disso, que já era um sinalizador dessa coisa do corpo, em Curitiba, eu dançava no grupo do Eduardo Laranjeira, lá na faculdade, e ele era meu amigo, e a Maria Eunice, uma bailarina do Guaíra, que hoje em dia trabalha aqui de novo, e eu assistia todos os espetáculos de dança da cidade, mas todos, de todas as escolas, do Guaíra principalmente. E um dia eu fui assistir o espetáculo e olhei a Maria Eunice e olhei o Laranja e falei, gente do céu, o que está acontecendo com eles? Eles estão diferentes, eles estão suaves, eles estão alinhados. Eu não sabia essas palavras, mas eu vou
perguntar o que eles estão fazendo, porque todo o resto do corpo de baile estava diferente. Daí eles falaram, a gente está fazendo a técnica Alexander. Eu falei, eu quero esse negócio. Isso eu quero para mim. E eu fui para Nova York atrás desse negócio que eles fizeram no corpo deles, que fizeram eles dançar de um jeito diferente. Então são momentos que eu lembro que foram divisores de água, assim. Desde que eu me tornei professora, acho que eu diria, não desconfie que você está vivo, não desconfie que você pode sentir a vida e que ela se dá em você, por você, e que você é uma presença viva no mundo. Porque para mim a dança é um prolongamento disso, é um jeito de existência dessa força vital. Eu diria, vai se danar, porque se você não acreditar nisso, acredita em quê?